E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho de como o que me levou, né, a empreender. Então fica até o final desse vídeo, ó. Já vai deixando o teu like, já vai curtindo, já vai comentando, já vai compartilhando e salvando, tá? Para me ajudar a crescer esse canal. Então, bora lá. E a pergunta é, o que me levou a empreender? Bom, gente, não tem muito mistério, né? Eu acredito que o empreendedorismo dentro de mim, ele me achou, né? Eu costumo dizer que ele me achou. Eu não fui buscar, eu não fui atrás do empreendedorismo, ele me escolheu, né? E aí, desde pequena, eu sempre fui muito pra frente, vamos dizer assim. A minha mãe sempre dizia, essa menina é muito pra frente. E de fato, é. Então isso me levou a muitos caminhos positivos, né? Caminhos positivos. E, querendo ou não, isso conta bastante, né? O famoso você ser desenrolada. Por mais que eu ache que eu ainda sou aquele negócio um pouco travada nas coisas, mas quando eu era menor, esse travamento não existia muito, não. E aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo e fui ficando um pouco, tipo assim, mais reservada, sabe? Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai desenrolando, a gente vai conversando e o negócio vai fluindo. E aí, assim, a minha família, né, sempre, quase sempre, na verdade, foi nesse lado do empreendedorismo, né, de vendas. Então, eu fui olhando esse lado, eu fui buscando mais sobre esse lado, e é por isso, né, que esse vídeo, ele tem a ver com o primeiro vídeo do canal, que inclusive, se você ainda não assistiu, corre para assistir. E aí tem tudo a ver porque eu tô puxando, né, o primeiro vídeo, basicamente. Porque a minha família, ela sempre, quase sempre, na verdade, foi para esse lado do empreendedorismo, né? E aí a gente teve já empreendimentos, outros empreendimentos, que um deles foi o Delícia de Macarrão, né? A gente montamos na nossa casa gente, era massas e era uma delícia. Nossa senhora, que coisa gostosa, vocês não têm ideia. E aí a gente também teve uma academia, né? Então, assim, musculação, gente, era tudo também. E passamos um bom tempo, assim, muito tempo, anos nesses empreendimentos. E eu sempre fui mais mesmo da área da beleza, mas eu sempre observei, né, essa parte de lidar com o público, lidar com os problemas, lidar com as coisas, né, que vem junto com o empreendedorismo. Então, assim, como eu sempre fui louca da minha cabeça, entendeu? Não, gente, mas sério, de fato, eu sempre fui uma pessoa muito... gosto de arriscar, porque, assim, o empreendedorismo, ele tem que ter com você o você gostar de arriscar. Aí você tem certeza? Aí você responde assim, não. Mas por que você está fazendo? Porque eu quero arriscar. Então tem que ter isso dentro de você. E eu acho que assim despertou mais essa ideia de, né, o que me levou a empreender foi muito também de olhar a minha mãe, né, assim, ela tudo que ela colocava, tudo que ela se colocava para fazer, para vender, ela vendia. E eu via, eu achava aquilo muito, sempre achei aquilo muito bonito, muito legal. E então isso me inspirou também, né? Então, tudo que, tanto a academia quanto o Delícia de Macarrão, ambos, né, dos empreendimentos eram dela. Então, a proposta, a ideia, né, dela. E aí, tudo, gente, tudo que essa mulher se propõe a fazer, ela faz. Vocês não estão entendendo. Então, eu fui vendo aquilo e eu fui, tipo assim, cara, que massa, né? Que legal essa garra, essa vontade, tem os leões do dia, tem, gente, isso não vai parar. Mas que legal
a gente conseguir vencer, sabe, as batalhas do empreendedorismo. Então isso foi despertando em mim e foi me fazendo gostar dessa parte de vendas, né, de vender serviço, de vender algo, mas em especial vender serviço, ser dessa área de estou vendendo um serviço, eu que estou fazendo, entendeu? Então, assim, o que me levou a empreender foi isso. Eu acho que uma resposta mais, assim, certa, né, para essa pergunta foi exatamente isso. Foi eu ver o quão bonito é você dar a cara a tapa em algo que você não tem certeza, que só você acredita, e no fim, esse algo dá certo. Gente, não tem sensação melhor. E como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu acredito que o empreendedorismo, ele escolhe as pessoas. E eu acho que ele me escolheu. Sério, parece muito clichê, mas é muito verdade. Ele me escolheu. Eu acho que, por mais que eu me ache, né, um pouco ainda travada, entre aspas. Gente, eu vou dar um exemplo. Para eu fazer esse canal, eu fiquei bastante nervosa, mas eu acho que o nervosismo, ele faz parte da vida, né? Você pode estar, assim, no patamar que você tiver. Eu acho que o nervosismo, ele faz parte da vida. Então, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito nervosa, assim, ainda, né, pensando o que as pessoas vão pensar, mas, enfim, isso faz parte também. E eu nunca tive medo, quer dizer, volta a minha palavra atrás. Eu tive e tenho medo de muitas coisas, mas eu nunca deixei isso me travar, entendeu? Então eu sempre estou em busca do novo e eu gosto. Então quando eu vi que empreender tem esse lado de muitos desafios, tipo assim, desafios 24 horas por dia. Não é um desafio aqui e daqui a 10 anos tem um desafio, não. É desafio a cada segundo você tem um desafio. Então, pra mim, e aí eu fui observando isso e eu fui gostando. Sério, de fato, eu fui gostando dessa energia. Eu sempre gostei muito de não estar parada. Ficar parada pra mim é mesmo que me dá um murro, né? Vamos dizer assim. Porque eu sempre gosto da agitação, de resolver, de ir lá, de ir atrás, de fazer, de buscar. Então, é um lado que o empreendedorismo também exige de você. Então, eu fui observando essas coisas, observando mais ainda a minha mãe fazendo essas coisas, e foi despertando em mim essa parte de eu preciso empreender, né? Tanto na minha área da beleza, claro, né? Tanto na minha área da beleza, quanto ter outros empreendimentos, né, futuros, que eu tenho vários projetos, várias ideias de empreendimentos que eu gosto, que eu me identifico, que eu sei que vai ter a minha mão ali. Então, empreender, eu não trocaria por nada. Se você me perguntasse, apesar de qualquer coisa, apesar de tudo, você trocaria? Não, eu não trocaria por nada nessa vida. Eu acho gostoso empreender, apesar de tudo, apesar da gente enlouquecer bastante. Essa é a palavra certa. Então, eu tenho isso comigo, né? Quando eu comecei a empreender na minha área, né, que era a área da beleza, porque assim, apesar de eu ter participado um pouco tanto no empreendimento de comida, que foi o Delícia de Macarrão, que era nosso, quanto na academia, e eu ter participado, acho que isso também me despertou essa vontade de ter o meu, sabe? Tipo assim, de eu fazer, de eu colocar, de estar na minha responsabilidade. Porque eu ajudava minha mãe lá nas demandas, enfim, né, do Delícia de Macarrão, que era na minha casa. E aí, eu acho que eu tinha... Foi até quando eu comecei também essa questão da maquiagem. Então, eu tinha 13 para 14 anos, quando começou realmente a parte de empreendedorismo lá na minha família, né? E aí depois a gente foi pra academia e eu também fiquei um período lá, né? Eu ficava um período lá trabalhando, né? Ajudando a minha mãe. Então, eu já fui tendo esse contato com o público direto, né? De resolver alguns problemas, né? Entre vários problemas, na verdade. Então, eu já tive esse contato direto
E por mais que, né, tem algumas situações que são chatas, que tem situações de desrespeito, tem situações que você chega a chorar de raiva, tem essas situações, mas é algo que a gente resolve e a gente passa para frente. Então, isso eu agradeço, né, também de ter passado por isso nova, né, de ter conseguido, né, pegar essa fase de empreendedorismo da minha família, porque eu aprendi muito, gente, a lidar com o público, eu aprendi muito. Eu tenho uma bagagem, eu costumo dizer que eu tenho uma bagagem muito grande nessa questão, né? Porque eu tive essa oportunidade de lidar diretamente com o público, eu tive essa oportunidade de resolver o problema diretamente com o público, que para montar o meu, eu precisava desse aprendizado, entendeu? Ainda aprendo muito, eu amo aprender com gente que tem mais experiência do que eu amo sentar numa mesa de conversas onde várias pessoas têm mais experiência que eu, para eu tirar um aprendizado dali, para eu entender mais sobre o mundo do empreendedorismo, porque eu não quero parar, né? O empreendedorismo eu quero, como eu falei, eu tenho vários projetos, eu tenho várias coisas em mente de empreender ainda, e eu não quero parar, né? E eu acredito que você precisa de bagagem, você precisa se identificar com o empreendedorismo, né? Você precisa entender esse mundo, e eu acho que também ele precisa te escolher, porque empreender não é fácil, né? Mas você precisa amar. Eu nem digo gostar, porque gostar eu acho muito fraco, mas você precisa amar o que você está colocando, o que você está gastando a sua energia, o que você está depositando a sua energia. Então, eu acho que é algo que o empreendedorismo, né? Eu acho que ele é algo que você precisa amar de verdade, não só para ganhar o dinheiro, né? Mas você precisa amar, se identificar. Eu acho que isso faz tudo valer a pena. Eu acho que isso faz total diferença no resultado, né, da sua empresa, do seu empreendimento. Então, o que me levou a empreender é muito isso, é muito do empreendedorismo ter me escolhido e eu ter observado desde nova, né, a minha família nesse ramo, a minha família investindo tempo, investindo dinheiro, né, investindo, enfim, muitas coisas, porque, olha, gente, você investe. Tá aí uma coisa que você faz é investir quando você está empreendendo, vou logo avisando aqui. Mas é uma coisa muito legal. Eu acho o mundo, o empreendedorismo, né? Eu acho o mundo assim absurdo de legal de coisas que você aprende, de coisas que você entende. Então, o que me levou a empreender foi isso, foi ver a garra, principalmente, né, da minha mãe, a força de vontade de querer buscar e de querer alcançar e no fim das contas alcançar o objetivo por algo que você fez, por algo que você abdicou, que você colocou seu tempo, que você colocou seu dinheiro. Então é um conjunto de coisas. Então eu acho que por eu vir também desse lado, né, de uma família que gosta de empreender, de uma família que gosta de montar o seu próprio negócio com dedicar a sua vida, dedicar, enfim, o seu tempo e o seu dinheiro. E eu acho que também por eu ter vindo meio, né, lelé da cabeça, meio assim da cabeça, de eu não ter medo de arriscar, de que tipo assim, tu sabe se vai dar certo, Milena? Não, eu não sei, mas eu vou arriscar e eu vou querer fazer dar certo. Se não der certo, é um aprendizado que eu vou levar para minha vida e eu vou tentar de outra forma diferente. Então, eu gosto muito desses desafios. E quando eu vi esses desafios, né, de fora, né, porque ainda eu só ajudava a minha família, né, nos empreendimentos, então quando eu via isso de fora, eu não sentia e eu queria sentir na pele. Então, eu acho que empreender, ele é um sentimento, que é um sentimento de você querer fazer dar certo, de você querer construir, de você, como é que eu posso dizer, de você se
não é cobrar todos os dias, mas é de você, cara, hoje eu fiz assim, mas amanhã eu vou fazer melhor. E se hoje não deu certo, amanhã hoje eu vou descansar e amanhã eu vou fazer dar certo. Então é você acordar todos os dias em querer fazer dar certo, entendeu? Então acho que empreender, o que me levou a empreender é isso. Gente, eu tenho muita coisa para falar de empreendedorismo, tenho muita coisa e vai ter muitos vídeos aqui no canal, vocês vão ver, que eu vou falar de empreendedorismo, que eu vou falar da minha vida no empreendedorismo, que eu vou falar o seu lado positivo, vou falar o seu lado negativo também, porque as coisas são assim, não tem só lado positivo na vida, não tem, calma aí, não quero te, né, assim, mas não tem. E eu vou falar muito disso aqui, até porque esse canal é sobre maquiagem, né, sobre a minha vida como maquiadora, mas também é sobre o lado do empreendedorismo, que eu quero muito trazer isso para vocês, trazer a minha experiência para vocês sobre o empreendedorismo. Então a gente vai ter muitos assuntos, inclusive, se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu traga sobre o empreendedorismo, o que vocês querem saber, né, sobre a minha área no empreendedorismo, como é que eu faço, quais são as dificuldades, quais são os seus prós e seus contras. Então, assim, tudo que vocês quiserem saber, deixem aí nos comentários para eu ir trazendo esses vídeos para vocês. Cenário é diferente, né? Vocês vão se acostumando, tá? Com o cenário, porque vai ser cenários diferentes. Às vezes vai ter maquiagem atrás, às vezes vai ser só uma cortina bonita atrás, às vezes vai ser... Gente, vem muito vídeo por aí com vários cenários diferentes, então vocês se acostumem logo, mas o importante é a mensagem sempre que eu quero passar para vocês. Então é isso, mais um vídeo encerrado aqui para vocês. Falei um pouco, né, do que me levou a empreender, já juntei com um assunto, já dei um spoiler também de um assunto, porque a gente vai falar muito de empreendedorismo por aqui. Então já puxei ali um gancho de um assunto que eu vou trazer também para vocês, que é como que eu lido, né, com críticas, enfim, as fases do empreendedorismo, né, as fases do empreendedorismo, os seus prós, os seus contras. Então, a gente vai ter muito vídeo no canal sobre empreender, tá? Então, já fica aqui, já se inscreve, curte, compartilha, salva, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também se você tem dúvidas, né, que vídeos, que temas vocês querem que eu traga aqui para o canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.